Fala, meu povo. Hoje vamos falar da Vale, o quanto essa empresa está barata e se vale a pena investir na empresa e analisar o desempenho de venda que divulgou hoje, nesta terça-feira, o relatório de venda para o segundo trimestre do balanço da empresa. Então, vamos dar uma analisada nos indicadores e depois vou explicar um pouco das vendas e o que pode vir de dividendo no próximo mês para nós acionistas da empresa Vale. Então, bora dar uma analisada na empresa e nos indicadores o quanto essa empresa está barata, se vale a pena. Quando nós olhamos aqui os indicadores da Vale, hoje ela está com a cotação de R$ 67, uma valorização de 5, mas é com dividendo, sem dividendo é negativo. Quando nós olhamos o quanto ela está barata, a gente olha para esse indicador. O PL de 3,75, 71. É como se você tivesse o valor investido em 3 anos e 7 meses, se ela distribuir 100% do seu lucro. Um PVP apontando que está mais caro 61% do seu valor, mas isso é normal para uma empresa como a Vale, que é de minério, commodity, então fica muito acima de 1. Um dividend yield de 8% nos últimos 12 meses. Quando nós vê a margem líquida dela é de 38,57. É como se cada R$ 100 investido na empresa, ela teria 38 de lucro. Um ROI de 43%, um indicador que mede quanto mais alto, melhor é para os acionistas, mais retorno o acionista tem. É considerável para os investidores acima de 15%. Então, quanto acima de 15 para frente, é um belo indicador para a pessoa estar investindo. Mede o quanto a empresa está crescendo de retorno por ano. Então, 43% a empresa está crescendo ano após ano. E quando nós vamos ver para os dividendos, teve altos e baixos, logo é uma empresa de commodity e a gente tem que entender que vai ter anos bons e anos mais fracos, mas quando nós olhamos para os últimos 10 anos, sempre pingou um pouco, 2013 até o ano atual. E estamos no mês que é um provável dividendo. E vamos ver aqui quando ela costuma anunciar seus dividendos. Em 2022, ela anunciou aqui, ó, dia 11 de agosto, um dividendo e um JCP. O pagamento foi dia 1º de setembro, um valor de dividendo de 2,3 e um JCP de 1,53. No total vai dar uns 3,20 que aqui é JCP, então tem 15% descontado na fonte. Em 2021, ela anunciou em setembro. Ainda teve em setembro e em junho. Já em agosto não teve. Então é bem provável que agora em agosto teremos um anúncio de dividendo da Vale e hoje ela soltou o relatório de vendas do mês passado.
E vamos aqui agora analisar qual vai ser a perspectiva, o resultado do mês de agosto do segundo trimestre da empresa. A Vale informou nesta terça-feira que encerrou o segundo trimestre de 2023 com uma produção de finos de minério de ferro de 78,7 milhões de toneladas métricas, o que representa uma alta de 6,3% na comparação anual e de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Segundo a companhia, o avanço da produção impulsionada por uma produção recorde para um segundo trimestre no S1-1D, segundo pelo sólido desempenho dos complexos Itabira e Vargem Grande, melhorando a qualidade média do portfólio de produtos da Vale. Já a produção de Pelotas totalizou 9,1 milhões de toneladas no segundo trimestre, do nível de 9,5%, superior ao do primeiro trimestre desse ano, de 5,1%, acima do mesmo período do ano passado. Um volume de vendas de finos e pelota de minério de ferro somou 63 milhões de toneladas. No segundo trimestre deste ano, o valor de 44,3% maior que o do segundo trimestre de 2022 e 34% acima do primeiro trimestre de 2022. A produção de níquel acabado, por sua vez, foi de 36,9 milhões de toneladas. É uma queda de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022, mas a alta anual de 7,9%. Enquanto a produção do cobre aumentou 41% na base anual e 18% na base trimestral, devido principalmente ao bem-sucedido processo de ramp-up da planta de Salobobo 3 e a melhora do desempenho na operação de Sossego. Vendas da Vale no segundo trimestre, as vendas de Pelotas foram de 8,8 milhões de toneladas. De abril e junho de 2023, um recuo de 0,4% em relação ao segundo trimestre de 2022, mas a alta de 8,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Já o volume de vendas de níquel foi de 40 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2023 e 2,5% menor do que o segundo trimestre de 2022, de 0,5% acima do primeiro trimestre de 2023. Já as vendas de cobre somaram 73 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2023 e um aumento de 43% na comparação do segundo trimestre de 2023, uma alta de 17% frente ao primeiro trimestre de 2023.